O misticismo é encontrado em várias tradições religiosas e filosóficas ao redor do mundo, como o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o sufismo e muitos outros. Os místicos frequentemente relatam experiências místicas como êxtase, visões espirituais, comunhão com o divino e uma sensação de unidade com o universo. Estas experiências são altamente pessoais e difíceis de descrever completamente com palavras, tornando o misticismo uma área de estudo complexa e fascinante. Os místicos buscam uma compreensão mais profunda da vida, do universo e de si mesmos através de experiências espirituais diretas e intuitivas, muitas vezes transcendentais. Hoje vamos falar sobre o misticismo, uma área da espiritualidade que se concentra na busca direta de uma conexão profunda e experiencial com o divino, o transcendental ou o sagrado. Boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Eu sou Mariana Moura e hoje está aqui comigo Arquimedes Santos. Hoje vamos conversar sobre experiência mística e espiritismo, com o convidado Edélcio Júnior. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar aqui, Edélcio. Eu que agradeço a oportunidade de poder bater esse papo sobre um tema bastante delicado dentro do nosso movimento, mas de muita importância para a atualidade. Quando a gente tem um convidado novo aqui no nosso podcast, a gente sempre pergunta para ele: como você chegou no espiritismo? De berço. Os meus pais eram espiritualistas. Meu pai e minha mãe muito conectados às obras do Kardec, mas depois tivemos uma experiência na Umbanda e eu cheguei de fato ao espiritismo aos 15 anos na Mocidade Espírita, Grupo Socorrista Itaporã, no bairro do Tatuapé. Muita gente não sabe sobre esse termo. Explica pra gente qual que é a origem desse termo misticismo. O termo misticismo, ele vem da Grécia Antiga, né? O significado dele é fechar os olhos. Fechar os olhos, cerrar os lábios, ou seja, é tudo aquilo que você não revela de uma forma explícita, e sim um convite a uma interiorização para uma percepção maior da própria alma. Então, nós vamos buscar nos antigos filósofos gregos, nas escolas iniciáticas da Grécia, a conexão com o interior do homem, né? Com a parte silenciosa da alma, e daí originou o termo místico. Então, fechar os olhos, cerrar os olhos, enfim, cerrar os lábios é uma forma de você buscar o autoconhecimento, a interiorização, e não fazer disso um alarde, uma revelação àquelas pessoas que não têm condições de conhecer o termo ou não têm condições de se conectar com essa questão. Edélcio, você cita no seu opúsculo Experiência Mística e Espiritismo que a interiorização silenciosa feita através da prece torna-se um lugar comum para as religiões monoteístas. Como explicar para os ouvintes sobre esse trecho citado? Olha, a prece ela é uma ferramenta que está inserida em diversas propostas filosóficas e religiosas, principalmente religiosas, né? Porque é a forma de conexão com o sagrado, é a forma da gente buscar nos aproximarmos mais da espiritualidade. A prece ela pode ser um pedido, ela pode ser um agradecimento, ela pode ser um convite pode ser uma rogativa para uma terceira pessoa. E quando eu falo que ela é um lugar comum nas doutrinas monoteístas, como
judaísmo, cristianismo e islamismo, é porque essas religiões do tronco abraâmico, elas têm uma proposta de buscar uma conexão com o sagrado na figura, na personificação do conhecido Deus único, né? Ou seja, passar para a sociedade que em todo o universo não existem deuses, existe uma única inteligência. Claro que para aquela época eles tinham uma noção bastante imperfeita disso, mas quando eu falo que a prece é um lugar comum para essas religiões, é justamente por causa dessa busca pela condição de se elevar até esse famoso, né, esse tão falado Deus único ou único Deus. É muito comum nós vermos nas escrituras das religiões monoteístas, as pessoas, os profetas, né, aquilo que nós conhecemos como médiuns, dizerem que conversaram com Deus, que viram Deus, que Deus se apresentou para eles. Então, na prece, nós encontramos algo que é muito comum e faz a conexão entre essas três propostas, porque existem divergências no campo do ponto de vista doutrinário, né? Você vai encontrar algumas propostas, por exemplo, no cristianismo que você não encontra no Islã e não encontra no judaísmo. Mas aquilo que é comum nas três, a prece, a conexão com o sagrado. Então é uma forma de nós nos igualarmos, de nós nos aproximarmos uns dos outros nessas três vertentes, independente da doutrina que se professa. E qual é o limite da espiritualização para a humanidade? O limite da espiritualização, não existe limite para a espiritualização, existe limite da humanidade para se espiritualizar, né? Mas esse limite é a própria humanidade que coloca, é o próprio homem que coloca. Agora, a gente também tem que levar em consideração qual é a noção que a pessoa que está buscando espiritualidade entende por espiritualização. Espiritualização não é vínculo religioso. A religião pode proporcionar essa espiritualização. Mas qualquer pessoa que está no caminho do bem, que está no caminho da fraternidade, da solidariedade, da ajuda ao próximo, ele está no caminho da espiritualização. Então o limite é a própria pessoa que coloca até onde ela pode, até onde ela não pode ir. Porque espiritualizar é diferente de você doutrinar, é diferente de você aderir a um credo religioso. Muitas pessoas entram para as religiões, mas as religiões não entram dentro dela. Ela fica na superfície, ela tem uma experiência de superfície com a religião. Ela não consegue se aprofundar, ou seja, ela se tornou um adepto religioso, mas não conseguiu se espiritualizar ainda. Porque se espiritualizar exige do ser humano um certo grau de desprendimento, né? E um grau de aceitação de quem? Do outro que está do seu lado. Você não pode dizer que está espiritualizado se você acha que só a sua linha de raciocínio, de conduta religiosa é a certa, né? Não, só eu estou com a verdade na mão. Você não está no caminho, eu não vejo que a pessoa está no caminho da espiritualidade dessa forma. Então, na verdade, é a pessoa, é o ser humano mesmo que impõe limites para essa espiritualização. Edelso, Edgar Armond propôs o método das 5 fases do desenvolvimento mediúnico. Ressalta-nos a importância de obedecer às 5 fases para o treino da sensibilidade e a realização por repetidas vezes no curso de médiuns. O método das 5 fases foi uma forma didática, foi uma forma pedagógica, que o Armond ele tinha muito essa questão não só você trazer a informação, não só você trazer a revelação do ponto de vista espiritual, da questão da mediunidade, mas também encontrar um meio prático para educar o fenômeno mediúnico. O método das 5 fases, ele é um método que é utilizado para a chamada mediunidade de incorporação, né? Ou, segundo a postura kardeciana, da psicofonia, né? Quando os espíritos se utilizam da fala, o médium manifesta isso. Então, o que acontece? Quando você tem o Armond, ele começou a perceber que os médiums se desequilibravam com muita facilidade. Por quê? E tinham muita dificuldade para conhecer fluidos,
conhecer a sua própria... como que a espiritualidade se manifesta através da sua mediunidade, como que os espíritos, quando eles se aproximam do médium, que tipo de sensação o médium pode ter. E isso do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista de uma didática para se conhecer a mediunidade, ela é extremamente salutar, e porque o médium ele começa a perceber coisas que, se você ir direto, como o método kardeciano de sentar à mesa e deixar a coisa acontecer, é a base do como diziam os antigos, isso aí acontece na base do saca-rolha, sabe? Puf, vai e você não sabe o que está acontecendo, como aconteceu e está falando. Então você não controla o fenômeno. A ideia do Edgar Armand, o que é? Ter o máximo de controle possível, porque você não controla tudo na mediunidade. É um engano as pessoas acharem que o médium ele tem que controlar tudo. O médium não controla tudo. Mesmo porque o próprio termo já está falando, ele é um intermediário. O espírito se aproximou, ele não evita que o espírito se aproxima. Se ele tem a sensibilidade, se ele tem a mediunidade, o espírito vai querer se comunicar, vai utilizar dessas faculdades. Então, assim, ele no mínimo, ele vai sentir todo o envolvimento e a presença espiritual. Então, ele não vai controlar tudo. O que ele vai controlar, sim, é a manifestação de forma ostensiva, se a mediunidade dele for ostensiva. Se for uma mediunidade mais sutil, ele tem mais dificuldade de controle. Por quê? Porque ele sai falando e não sabe por que ele está falando. Ele acha que é tudo produto da cabeça dele. Então, no método das 5 fases, a ideia do Edgar Armand era o quê? Nós conseguirmos entender qual é o mecanismo que é utilizado para uma incorporação. Em primeiro lugar, é a aproximação do espírito com o médium. Isso, o que acontece num exercício mediúnico? Vai contar com o quê? Apenas com a sensibilidade do médium, nada mais do que isso. Se você for sensível, ponto. Se você não for sensível, esquece que você não vai sentir nada. E tem um detalhe. A situação pode não avançar. Você pode ser apenas um sensitivo. Não passa disso. O espírito, por mais que ele queira se manifestar e você não tiver a mediunidade, ele não vai conseguir. Então você só vai sentir a presença dele. Para aqueles em que a faculdade já está muito bem evidenciada, mediúnica, é a hora em que o médium, o espírito, ele vai envolver o médium de uma forma onde o médium consiga identificar no seu organismo aonde o espírito bate na porta. Em que ponto? Opa, peraí, eu tive um calafrio desse lado, no momento em que o espírito se aproximou. Então esse é o teu ponto de sensibilidade. O outro médium sentiu o estômago. Então esse é o seu ponto. Então cada médium vai ter um ponto de sensibilidade. E aí o que acontece? Isso garante o que para o médium? Garante proteção. Porque se você sente a presença de um espírito bom que está te envolvendo, obviamente que aonde você tiver maior sensibilidade, você vai ter uma sensação de bem-estar, porque é um espírito bom. Agora, se não for, não tem jeito, você vai passar mal, você vai sentir alguma coisa e falar, olha, não tá legal essa energia aqui, não sei não. Não necessariamente que o espírito que está ali, ele quer o seu mal, mas não pode ser um mentor, não pode ser um espírito de responsabilidade. Então, essa questão do método das 5 fases, ela vai funcionar para treinar a própria sensibilidade do médium e até onde ele pode ser sensível na percepção dessas entidades espirituais que se apresentam. Porque quando você fala, por exemplo, o médium, ele fala do seu mentor, que é aquele espírito que acompanha desde o nascimento, a energia desse espírito é uma. E o médium vai sentir sempre essa energia. Fala, olha, eu sei que essa energia é do meu mentor. Se for um outro espírito, a energia pode estar no mesmo ponto de sensibilidade do corpo, mas a sensibilidade é outra. A sensação é outra. Fala, olha, é boa, mas é diferente. É mais forte. Eu sinto que é um espírito mais evoluído. Ou eu sinto que é um espírito de muita firmeza. Não é o meu mentor, porque o meu mentor, quando ele aparece, ele é muito amoroso, muito... não sei... O médium sente. Então, o método das 5 fases, para
A mediunidade de incorporação é o método mais seguro para treinar a sensibilidade do médium, a sua própria proteção. Né? Eu lembro de um comentário de uma colega de um outro centro espírita, que eu não vou saber falar que linha que segue, se é a Federação Espírita Brasileira, se é... E ela comentar que ela tinha alguns sinais de mediunidade, de sensibilidade, desde muito jovem, e ela foi convidada a participar do centro espírita, e já conversei com ela assim, aquela amiga que você não vê faz muito tempo e tal. Fui conversar com ela, ela comentou que estava psicografando lá. Eu falei, nossa, mas... Tipo, eu fiquei assim, né, com a formação que a gente tem nas escolas da Aliança, né, de ter que seguir toda essa linha do tempo, né, de escola de aprendizes, determinado tempo da escola, você ir para o curso de médios, e aí sim, talvez desenvolver um trabalho dentro da casa espírita, né? E também eu lembro de perceber você em uma aula que está no seu canal, depois você passa pra gente o nome certinho, Exilados 21, né? Exilado 21 Podcast. Isso, perfeito. No final você reforça. Sobre a sensibilidade e a mediunidade, né? A diferença dos dois. Eu queria que você talvez pincelasse melhor isso pra gente, pra ficar mais claro. Você falou um pouco aí, mas é aquela pessoa que, eu chego em determinado lugar, eu sinto a energia do lugar, estou em contato com determinada pessoa, eu tenho uma sensação diferente. Queria que você definisse melhor essas duas características, né, de espiritualização. Olha, o sensitivo e o médium são duas pessoas diferentes, né? Todo médium é sensitivo, nem todo sensitivo é médium. Por quê? Porque ele não passa de uma pessoa que tem uma sensibilidade apenas para a percepção do ambiente. Se uma pessoa não está boa, isso é sensitivo. O médium é aquele que faz a conexão com os espíritos e comunica. Ok? Agora, para ele ser médium, ele precisa primeiro ser sensitivo. Ok? Então, essa é a diferença básica que se estabelece. Agora, quanto à questão da psicografia, do exercício da mediunidade, veja bem, a aliança não é um modelo universal do centro espírita, ok? Entendamos uma coisa, o espiritismo ele é um conceito. Movimento espírita são grupos de pessoas com características e perfis psicológicos específicos interpretando a doutrina espírita. Então, cada um na sua cultura, cada um na sua capacidade, cada um na sua intenção. O Edgar Armon, ele sempre deixou muito claro o seguinte, o espiritismo ele tem 3 vertentes, ciência, filosofia e religião. Nós podemos escolher qualquer uma delas em detrimento das outras. Eu quero seguir só a parte experimental, só a mediunidade. Você pode fazer isso e é considerado um espírita. É considerado um espírita. Você pode só se afinizar com a questão filosófica do espiritismo. Você é espírita do mesmo jeito. Ou você pode, no Brasil é uma questão que prevalece mais, se afinizar com a parte mais religiosa, mística do espiritismo, né? E continua sendo espírita do mesmo jeito. O que acontece é que, no início das atividades espíritas no Brasil, o método era esse mesmo, sentar à mesa e deixar que o espírito fizesse o seu trabalho. Era a mediunidade à base dos saca-rolhas, como eu falei. Então, se você é médium de psicografia, você vai ter todos aqueles solavancos da mediunidade, até você entender de fato que você precisa psicografar, o que é um fenômeno muito raro. A mediunidade de psicografia inconsciente, mecânica, aquela que o espírito vem, toma seu braço e escreve o que ele quer. Isso é muito raro, né? A maioria dos médiuns de psicografia são, no máximo, semimecânicos, o que já é também difícil de encontrar. E os outros, os 90%, consciente. Não tem mecanicidade nenhuma. Ele está escrevendo inspirado por um espírito. Ele está percebendo a ideia, o espírito está jorrando coisas na cabeça dele, ele precisa escrever rápido, senão ele perde, né? Mas aí vai contar com uma coisa, o filtro do médium, porque está passando pelo estado de consciência dele. Agora, se você é um cara que só empresta seu braço, o espírito, né? O outro espírito pode tomar conta do outro.
pode tomar conta de um pé, e você ter 4 espíritos, né? Nós tivemos um médium aqui no Brasil com essa capacidade. Foi o único, chamado Luiz Antônio Gasparetto. Tá? Ele era médium de pintura mediúnica. Foi o maior fenômeno de pintura mediúnica que se conheceu no Brasil. Ele trazia a comunicação de 5 espíritos simultaneamente. Um em cada perna, um em cada braço e um dando a comunicação. E se você olha o trabalho de pintura dele, né, nós temos aqui no Brasil ainda, já está em idade avançada, inclusive foi eu que trouxe ela aqui no Geraldo Ferreira, a Madre Luza Vasconcelos. Nós trouxemos ela aqui para um evento, uma excelente médium de pintura. Mas veja bem, aquele que o espírito toma conta do braço, tanto para pintar como para psicografar, é muito raro, a maioria é inspirativo. Então, o médium, ele pode começar pela mediunidade? Pode, não há problema nenhum. O método da aliança é um método diferenciado, porque o Edgar Armond entendeu o seguinte: não adianta você habilitar o médium desmoralizado. Não vai rolar. Ele corre um risco muito maior de cair, corre um risco muito maior de sofrer assédios espirituais, ataques espirituais. Então, quando você tem... Isso é o que eu estou falando, que o Armond desenhou, é o que a gente chama de mediunidade com Jesus, que é muito propagada no movimento espírita. São casos muito específicos que você encontra hoje de uma pessoa que já começa pela mediunidade. São casos específicos. A maioria vai fazer o quê primeiro? Vai fazer o estudo doutrinário. Se você é médium, ou se você quer ser espírita, ou se você é médium e quer ser espírita, em primeiro lugar você tem que conhecer o espiritismo. É o começo de tudo, né? Isso está em Kardec. Então hoje você tem todo essa preocupação de você primeiro dar a formação ao médium, porque a gente existe um equívoco em achar que assim, porque a pessoa aparece no centro, sou médium, tem que colocar para trabalhar. Não é assim. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Esses fenômenos são muito raros. Muito raros. Não que não aconteça. Acontece. Pode ver que quando acontece que surge um médium de grande potencial, que já desde criança a mediunidade é uma coisa muito natural, geralmente esses médiums não se adaptam ao nosso sistema. Eles não se encaixam. Porque a tarefa deles é outra. A tarefa deles é outra. Mas corre o risco de cair? Corre, como os nossos também correm o risco de cair. E ninguém fica imune. É claro que quando você dá toda uma base, um preparo, no nosso caso, espiritismo, você vai primeiro trabalhar as questões, entender o que é o espiritismo e já começar o processo de iniciação para a reforma íntima, para caminhar com a reforma íntima e a mediunidade, você tem uma probabilidade maior de ter segurança e cair menos. Ou errar menos, né? Essa é a diferença. Mas a única coisa que eu sempre deixo muito claro para as pessoas é o seguinte: a aliança, o modelo dela não é o modelo universal do Centro Espírita. Nós temos uma característica específica, que é a herança que nós temos do comandante Armond. Até essa própria forma, né, que a assistência espiritual é feita na Casa Espírita, eu acho que na Casa Espírita da Aliança é diferente das outras, né? Aquilo da corrente, de sempre circular, né? Um médium aplica em uma pessoa, o próximo aplica em outra. Não tem como você seguir um tratamento com aquele médium, né? Sim, é o processo da despersonalização, né? Se faltar fulano, tem cicrano, beltrano. Ninguém é substituível. Porque a ideia do Armond era o quê? Você não concentrar. Ele sabia que existiam médiums com tarefas específicas. Existem médiums que vêm com energia de cura. Existem médiums que vêm para psicografia. Existe isso, claro que existe. Mas o que acontece? A ideia do Armond era não sobrecarregar o médium de uma carga que não é dele, é dos outros. Então ele tem que dividir isso. O movimento espírita é o movimento da aliança é um movimento de despersonalização. O dirigente do centro não veio hoje. Ele vindo ou não vindo, o trabalho tem que funcionar. O médium principal. Não existe um médium principal. Você pode ter num trabalho de cura
por exemplo, dentro de um centro da aliança, na corrente, um médium específico falou assim, aquele é o de maior potencial. Mas você pode ver que raramente esse médium é identificado. Por quê? Porque o que vale é o dia que ele falta, não tem então um trabalho? Tem que ter, não é? Então o Armon quis fugir justamente dessa dependência das pessoas e da responsabilidade que você joga em cima de um médium. Não é brincadeira, não. Por isso que muitos caem. Porque colocam tanta responsabilidade e aí acabam endeusando tanto. E eu vou dizer para você o que eu tenho dito para muitas pessoas. Os maiores médiums, eu tive a grata satisfação de conhecer médiums extraordinários. Extraordinários de verdade. Todos trabalhando no anonimato. Todos. Não querem holofote, não querem palco, não querem psicografar livro. A tarefa deles, claro, existem os médios que têm a tarefa de psicografar livro, né? Mas a tarefa deles é o quê? É explorar ao máximo possível da mediunidade, mas no anonimato. Então, são características diferentes, trabalhos diferenciados. Edelcio, por que a prece é reconhecida como um fenômeno universal? Porque a prece, ela é uma forma de você... A maioria de nós conhecemos a prece intercessória, né? A mãe que ora pelo filho, as pessoas que oram para determinada celebridade ser curada, né? O Brasil tem um fenômeno muito curioso, porque nós somos um país essencialmente místico, né? De muita expressão religiosa. Eu me lembro, era garoto, quando nosso primeiro presidente civil no Brasil foi o Tancredo Neves, 1985. Ele ganhou as eleições indiretas, né, no colégio eleitoral, foi eleito presidente da República, mas não sentou na cadeira, porque ele ganhou, em janeiro foi passado a faixa presidencial, em 21 de abril de 1985 ele falece, né? O Brasil inteiro, enquanto ele estava no hospital, estava orando para o seu restabelecimento. A prece é uma forma de você se conectar com os outros. Por quê? Porque a prece nunca é para você. Eu vou fazer uma prece para você quebrar uma perna. Eu vou fazer uma prece para você se dar mal na vida. Não, isso tem outro nome. Então a prece é sempre um convite, né? É sempre um convite ao bem, é sempre um convite ao amor, à fraternidade. Então, a própria característica de você já orar por alguém já coloca você em conexão com outro nível de consciência. As religiões utilizam ou utilizaram essa forma de mistério para manipular as pessoas? O misticismo ele era muito conhecido, ele é muito confundido com mistério. Misticismo e mistério não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito comum nós ouvirmos que no espiritismo não existe nada de mistério. Eu acho que é um erro conceitual esse. Porque o que é mistério? Mistério é aquilo que você desconhece. A partir do momento em que o Kardec não sabia o que era a comunicação dos espíritos, ela era um mistério. O espiritismo foi lá e desvendou esse mistério. Agora, nós continuamos com muitos mistérios, muitas coisas que nós não sabemos e precisamos desvendar. Então, é só um erro é um problema de semântica esse, né? E, às vezes, uma forma pejorativa de você se referir a determinadas escolas de espiritualização conhecidas como escolas de mistério. Não, no espiritismo não tem nada de mistério. Tem sim, é só uma questão de você mudar a palavra, mas que tem. Porque se não existisse o mistério, o oculto, que função teria o espiritismo? Né? Então, quando você fala dessa questão das religiões utilizarem do misticismo ou do mistério para manipular as pessoas, sim, a religião ela é um instrumento que ela nasce. Veja bem, o ser humano ele tem duas formas de se imortalizar. A primeira delas é a história. A segunda é a religião. Ou a gente pode inverter isso, primeiro a religião e depois a história.
Então, alguns historiadores dizem que a religião foi criada para dar conforto às pessoas. Não é verdade isso. A religião, no sentido de você se conectar com o sagrado, ela foi criada porque os antigos se conectavam com o sagrado, buscavam essa forma, porque está no DNA do ser humano entender que existe algo que está além da sua força, além do seu nível de inteligência, do seu conhecimento. Então, os mistérios que aconteciam, as aparições espirituais, isso fez com que o ser humano reverenciasse o sagrado, né? Mas o que acontece? Com o tempo, as ordens de poder, o Estado, reis, rainhas, enfim, os poderosos de nações, eles entenderam que se associar política com a religião era uma excelente fórmula para contenção de massa. Então, a religião sempre foi utilizada para conter massas, principalmente quando ela se associa ao poder do Estado. Se associa ao poder do Estado, vai mesmo. Hoje nós vemos esse fenômeno acontecer independente do Estado? Vemos sim. Vemos sim, as pessoas serem manipuladas por questões religiosas. Eu não digo nem por questão religiosa, eu digo por líderes religiosos que se utilizam de um conhecimento e da ignorância de algumas pessoas, né? Porque estão desesperadas, porque estão carentes de alguma coisa, e aquilo dá a elas o quê? Conforto, segurança. E aí quem está num nível acima de entendimento, não de moral, pode utilizar para manipular, por que não? É muito comum isso de acontecer até hoje. Desde que o mundo é mundo, a gente vê isso. Tem aquele livro Sapiens, não sei se vocês... E ele fala que eles usavam as crenças para manipular as pessoas. Então, creio que utiliza-se esses mistérios e esses ocultos para fazer e isso. Deve permanecer até oculto. Exatamente. Né? Deve permanecer oculto. Só quem tem a revelação é quem está num patamar diferenciado e ele revela para você. Nós temos um clássico exemplo na nossa história ocidental, que é a Igreja Católica, ou até no século XVI, nós tínhamos aí a questão da Bíblia não poder ser traduzida para nenhuma língua, a não ser o latim. Quem sabia latim? Apenas os padres. Era uma forma de manipular. E o Maomé fez justamente o contrário. Por que o Islã cresceu tanto? Porque o Maomé teve a feliz ideia de lançar para a comunidade islâmica o seguinte: vamos alfabetizar as crianças no Alcorão. Ponto. Por isso que o Islã fez assim, ó, cresceu. Enquanto a Igreja Católica condicionava o conhecimento da Bíblia só no latim, os padres rezavam de costa a missa, você não via, então ele interpretava do jeito que ele queria. Aí surge um doido de um Martinho Lutero que rompe com tudo isso, questiona, já traduz o Novo Testamento para o alemão, e aí pegou fogo a Europa, né? Falou, poxa vida, então é possível? Lógico que é possível. Manipulação de massa. Assim, acaba não fugindo tanto do tema, né? Mas, assim, você como professor de história, sempre me vem aquela curiosidade de quando o pessoal fala assim, tal livro da Bíblia foi encontrado no sul sei lá, em algum país da Europa escondido. Existe realmente em história, não sei se estuda isso, mas existe essa conversa de que tem livro que foi ocultado propositalmente, tem livro que foi inserido propositalmente também? Lembrando que a ideia de se colocar os textos que estavam dispersos, né? Na verdade, os textos... o primeiro evangelho que se tem noção, ele foi elaborado mais ou menos entre 50 e 60 anos que Jesus morreu, né? E aí você vai imaginar, tudo aquilo vai ser buscado na memória para você escrever. E um detalhe, né? Foi escrito muito provavelmente em aramaico, talvez ou num grego arcaico muito pobre, né? Que foi o Evangelho de Marcos. Então você vai olhar isso e aí você vai ver, bom, qual era a forma de você propagar aquele texto? Copiando.
né? Então o que acontece? Quando você começa a lançar muitas cópias, elas não são fiéis umas às outras. Há erros. Por quê? Porque às vezes você deu uma vacilada, deu uma dormida, enfim, escreveu uma palavra errada. Acabou, você vai corrigir como? Não tinha branquinho, não tinha borracha, não tinha nada. Às vezes você dá uma rasurada e faz um adendo do lado da folha, mas a pessoa que vai pegar isso para copiar depois vai fazer a mesma coisa, mas não entendeu o que você fez. E um detalhe, na Idade Média era muito comum os monges copistas, você ter monges que apenas eram copistas, eles não sabiam ler, eles só sabiam desenhar a letra. Eles não tinham a menor ideia do que estava escrito ali. Entendeu? Então, para o cara errar um negócio ali, um abraço. Então, essas cópias eram feitas, e aí depois foi juntado outros livros, a questão da Torá, né, que é o Antigo Testamento. Isso só lá na frente a igreja entendeu que era necessário fazer. Só que como? Vamos colocar os livros que atendem a uma necessidade política da igreja. Textos apócrifos, que eles consideram apócrifos, que tem muita verdade ali, foram colocados, mais de 500. Não foram considerados. Por quê? Porque a própria escolha, eu acredito que deva ter ali a mão da espiritualidade, mas você não descarta a questão do desejo da vontade política. É lá, exatamente. Foi São Jerônimo que fez, né? Mas a mão do Papa. Então, assim, a manipulação, ela existiu. Você vai encontrar, por exemplo, a Bíblia dos protestantes, ela é diferente, ela tem mais livros do que a Bíblia dos católicos. Ela tem uma diferença de número de textos. Por quê? Existe essa questão que eu falei. Existe o desejo e a vontade política. O que é interessante para nosso segmento e o que não é interessante. O que não é interessante, descartamos. Então, existem muitos textos que ficaram perdidos e que são resgatados. Nós ainda não temos noção do que tem no Vaticano. Nós não temos noção do que tem na Biblioteca do Vaticano. Há muita coisa ali que não se tem a menor noção do que seja, né? Que eu acredito que sejam textos importantes. Os textos que foram encontrados no Mar Morto dos essênios em 1945, a igreja tentou comprar, tentou tomar posse. Graças a Deus não deixaram. Só ali você tem uma revelação importantíssima que destoa muito em alguns pontos do próprio Novo Testamento. E foi vivido por uma comunidade essênia. Então existe sim. Dentro do programa da Aliança Espírita Evangélica, nas casas que seguem seu modelo, existe algum meio de se criar um ambiente místico com experiências místicas aos frequentadores? Olha, vamos definir especificamente o que é misticismo. Misticismo é uma forma silenciosa de você buscar o sagrado, tá? A grosso modo. Tá? É uma forma silenciosa que você encontra de buscar o sagrado, é uma interiorização. Então, o que é o misticismo dentro de uma casa espírita? Ou o que é um ambiente místico? Aquela luzinha verde ou azul, ambiente, né, meio escuro, ambiente lúgubre, né? Meio escuro, aquela musiquinha gostosa, tranquila de fundo. Isso é um ambiente que está sendo preparado para fazer você ir para onde? Para você estabelecer uma conexão com o plano espiritual, uma conexão com o sagrado. Isso se chama misticismo. Algumas pessoas querem inventar coisas. Ah, não, isso é um ambiente espiritualizado. Tudo bem. Sim, é um ambiente espiritualizado. Mas veja bem, é uma proposta pedagógica que nós aprendemos com os místicos do passado. É uma forma de você se interiorizar, relaxar, e ali você começa a se questionar, fazer muitas coisas, fazer conexões que se você estivesse lá fora com o vulco todo, você não conseguiria. Então, o ambiente místico, ele já começa dentro de uma casa espírita dessa forma. O Edgar Armond dizia o seguinte: as pessoas vão ao centro espírita para buscar um encontro com a espiritualidade. Agora, se você não preparar o ambiente para isso, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o ambiente místico, ele pode começar dessa forma. Luzinha apagada, luzinha verdinha acesa ou azulzinha, aquela musiquinha gostosa de fundo, geralmente é uma música clássica, enfim, alguma coisa que remeta a pessoa a um estado de relaxamento. Isso já é a criação de um ambiente místico, para facilitar a pessoa o quê? Manter uma conexão com o plano espiritual. Tanto é que a gente procura o silêncio,
né? A gente procura manter... É premissa, né, de casa espírita, né? Tem uma plaquinha lá, o silêncio é uma prece. Silêncio é uma Exatamente, prece, exatamente. porque se for para você entrar na casa espírita e se comportar como você se comporta lá fora, não faz sentido. O processo tem que ser terapêutico. Você não entra num hospital, você não vai entrar numa sala de cirurgia sem estar devidamente preparado para isso. Um copo de cerveja na mão, coisa do Sem tipo. tomar banho, sem lavar a mão, vai pôr a mão no paciente. faz Isso não sentido. acontece. Então, assim, existe ali um ritual, vamos dizer assim, de higienização. E um médico vai fazer uma cirurgia, ele tem que estar concentrado, ele está ali prestando atenção, ele está ali focado no negócio. Não é assim que acontece? E o processo é o mesmo. Nós chamamos esse processo de ambiente místico. É que essa palavra para os espíritas, né, aqueles espíritas mais enraizados, ortodoxos, é uma heresia, porque eles falam, não, Kardec disse que o espírita não pode ser místico. Você tem que entender o contexto que o Kardec utilizou na época. Qual era o contexto do Kardec para dizer isso? Porque mesmo dentro da obra do Kardec, você vai encontrar algumas referências sobre misticismo. Podemos dizer que o misticismo, antes mesmo de ser a ligação com Deus ou com a espiritualidade, é uma conexão que começa por si mesmo e passa pela empatia com o próximo para só então chegar a Deus? Sim, em primeiro lugar, por isso que o Kardec ele fala na questão 919, tem a questão do autoconhecimento, né? Se você não faz um mergulho interior, não adianta procurar Deus fora. Por que a nossa tradição espiritual, ela é uma tradição aqui no Ocidente, ela é uma tradição da pregação. Falar demais. Tá? Os orientais, eles usam um método inverso. Os orientais falam menos. O menos possível. Você não vê aqueles filmes em que alguém procura um mestre oriental, ele vem com aquelas frases doidas, assim que você fala, eu vim aqui buscar uma resposta e me dá uma frase para eu ficar pensando. O oriental é isso, ele faz você entrar dentro de você para entender o que você está fazendo ali, o que você quer, ou se você realmente quer estar ali. O Buda, quando estava desenvolvendo sua doutrina, aqueles que o seguiram ficaram maravilhados. Ele estava passando por uma cidade e um dos discípulos, mestre, vamos entrar naquela cidade para levar a mensagem, converter todo mundo. O Buda olhou para ele e falou, vamos fazer o seguinte, vai lá, entra e anuncia tudo isso que a gente está fazendo, essa questão da espiritualidade, do desprendimento, depois você volta. Aí vamos ver quantas pessoas. O discípulo voltou decepcionado e falou, mestre, ninguém quis me ouvir. Ele falou, pois é. Ele falou, muito barulho, né? Ele falou, as pessoas não querem, as pessoas não estão preparadas. Então, para você encontrar Deus, você primeiro precisa se encontrar. E a gente não se encontra se a gente não tiver um mínimo de disciplina, ou se a gente não tiver traçado dentro de nós o que a gente quer. E a experiência mística, ela, em primeiro lugar, é uma conexão com você mesmo, através do silêncio meditativo. Os estados mais avançados de conexão com a espiritualidade vêm através da repetição, do treino, ou essa relação não existe? Não, isso pode ser um ato mecânico, né? Os estados mais avançados de espiritualidade vêm por meio do desprendimento, tá? Do despojamento. Do que é? É você se despojar de si mesmo. Não é você se desprender da matéria, viver mendigando por aí, não é nada disso. É você se desprender, parar de ser escravo das coisas que te escravizam. Você pode viver a vida toda meditando, usando técnicas maravilhosas, mas ser uma pessoa completamente focada na vida material. Assim, não vê nada além do material. Você está meditando só para ter mais concentração, mais disciplina na atividade que você está fazendo profissional. Isso é ótimo, isso ajuda muito. Só que a questão da espiritualização, ela vai além de tudo isso. A espiritualização, a gente só atinge um grau de espiritualização conforme a gente vai se desprendendo das questões que para nós hoje são motivos de escravização. Então, assim, quanto mais você foca no espiritual, novamente eu quero repetir, não significa que você tenha que viver uma vida de mendigo, né? Mas é não se escravizar na matéria.
Vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, um advogado no Brasil largou tudo, abandonou toda a sua riqueza, todos os seus bens e resolveu virar um monge e mendigar nas ruas do Japão. Aí eu pergunto para você, será que ele conseguiu espiritualização só por ter feito isso? Será que ele não se tornou um ônus para a sociedade, o fato de viver pedindo de porta em porta, mendigando? Será que ele não seria mais útil se ele tivesse direcionado melhor essa fortuna, tivesse buscado a sua espiritualização, mas utilizado do seu dinheiro para beneficiar, para melhorar a vida das outras pessoas? Então, espiritualização não tem nada a ver com técnicas de meditação. Espiritualização tem a ver com desprendimento, com despojamento. Quando falamos de Deus, estamos tentando alcançar uma ideia da qual a nossa capacidade e inteligência não estão preparadas para conceber. Desta forma, quando não conseguimos explicar, falamos que é um mistério. É por este motivo, pela experiência mística ser individual e única, que muitos são taxados de desequilibrados mentalmente? Olha, a nossa concepção de Deus, ela é ainda muito além daquilo que a gente possa imaginar. Eu acho que o Kardec, ele elaborou muito bem essa questão, né, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Pode ver que ele é um capítulo curto e chegou uma hora que os espíritos falaram assim, mais ou menos assim pro Kardec. Eu estou fazendo uma releitura, tá? Ô, queridão, pode parar, não vai mais, entendeu? A sua capacidade, a capacidade da mente ocidental não está preparada. Fique só com essas informações. Deus é a causa primária de tudo e todas as coisas. Ponto. O resumo do capítulo, na minha opinião, é esse. Né? Porque aí fica, não, mas isso, não, mas aquilo, não, mas peraí, não, que não sei o quê. Chegou uma hora que os espíritos falaram para o Kardec, chega, você só vai rodar igual o cachorro em torno do rabo e não vai chegar em lugar nenhum. O yogi indiano, Paramahansa Yogananda, ele tem uma definição que, para mim, depois do Livro dos Espíritos, é a mais perfeita. Como entender um ser que não tem começo, meio e fim? Buga. O cara buga, fala. Porque para nós, nessa mente cartesiana, tudo tem que ter uma racionalidade, tudo tem começo, tudo tem meio, tudo tem fim, né? Mas como entender um ser que não tem começo, meio e fim? Deus sempre existiu. Oi? Como? Como assim? Então, na verdade, a própria concepção de Deus, de você falar é Deus, é o Criador, ela já é equivocada. Os orientais o chamam de o absoluto. É diferente, né? O trato. Então, quanto mais a experiência mística, ela é justamente, né, a experiência da interiorização, da meditação e do desprendimento, é uma forma de você se conectar com você mesmo para entender Deus, mas não chegar a Deus. Na minha concepção, você não chega em Deus. Na minha concepção, você entende o processo cada vez mais de tal forma que você passa a agir como esses espíritos co-criadores do nível de Jesus. Eles estão conectados com a mente cósmica, então eles sabem o que eles devem fazer, porque há uma conexão direta. Mas conhecer Deus, tipo, eu estou diante dele, primeiro que a gente nem sabe. Se a gente fala estou diante dele, você está querendo dizer que ele tem uma forma. É difícil. Por isso que algumas pessoas acabam entrando em processo de paranoia, de parafuso. Por quê? Porque é difícil você conceituar. Então, quando a gente vê lá algumas manifestações religiosas, você tem que cobrar Deus, Deus é fiel, Deus não sei o quê. Tudo isso são formas muito humanas, antropomórficas, né? Ou seja, a gente precisa humanizar Deus para a gente poder entender. Porque senão o cara pira, né? Deus está lá na expressão bíblica que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, né? Na verdade é o contrário. Na verdade, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança para poder ter um pouco de entendimento de que existe algo que está acima dele. Então ele tem que dar uma forma para ele. Então é um Deus que tem
raiva, que tem ciúme, é um Deus dos exércitos, é o Deus que se vinga, é o Deus que manda um raio, é o Deus que protege uma nação, mas não protege outra. Então, ou seja, se nós, em alguns momentos, não humanizarmos Deus, a gente não consegue compreender isso. Mas essa fórmula a gente encontra dentro das experiências místicas, é no processo do silêncio da interiorização. Os orientais buscam Deus dentro, nós buscamos Deus fora. Quando a gente só fica pedindo, ei, Senhor, como é que é a minha situação aqui e tal. Para a mente oriental, claro que eu não estou dizendo de todos os orientais, né? Das tradições espirituais orientais. Esse tipo de situação, ela é inconcebível. Não existe. Enfim, não tem como falar de fenômenos eletromagnéticos com uma criança do maternal, né? Não, mais ou menos não dá. Não tem como. Fale-nos um pouco sobre o legado da personalidade marcante da Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila foi uma mística que esteve acima da Igreja Católica, na minha concepção. Alguns personagens que viveram no cristianismo estão acima da própria instituição, pelo nível de despojamento deles, né? Eles se desprenderam de tudo, né? Santa Teresa d'Ávila, ela tinha um amor profundo pelo Cristo e ela tinha visões que ela não entendia o que era. E o que os padres fizeram? Internaram ela num convento. Falaram, melhor você ficar aí quieta e calada, porque você não dá trabalho. Ela era muito inteligente, muito questionadora, mas ela tinha aqueles rompantes, aquelas experiências místicas de conexão com o plano espiritual, e dizia que era uma experiência com Deus, com os santos, com os anjos, né, com Jesus. Isso dentro da igreja, ainda mais vindo de mulher, uma instituição na época muito machista, era uma questão muito difícil, né? Mas na minha concepção, ela foi uma das personagens mais importantes do cristianismo, e era aquela que falava que antes da gente entrar num processo de oração, você precisa olhar para o teu próximo se ele não está em necessidade. Gente, tem visão mais atualizada e moderna, espiritualmente falando, do que essa? Uma mulher na Idade Média, dentro da Igreja Católica, pensando desse jeito. Orar é bom, mas você tem que parar de orar quando você vê seu amigo passando fome. É lindo. É simples, né? Francisco de Assis dizia o seguinte, cuidado, porque o evangelho que você diz praticar é aquele que realmente as pessoas vão ver em você. Aquilo que você faz. O evangelho é você. Esse evangelho que você propaga, ele é você na sociedade. Então, assim, e esse tipo de conduta na Idade Média para a igreja era condenável. Você podia, na Idade Média, falar qualquer besteira que você quisesse. Vamos lembrar que Europa, Idade Média, a Igreja Católica foi a instituição de maior poder, né, na Europa. Então, assim, eles tomavam conta da sua vida espiritual, material, filosófica, tudo era regido pela igreja. Então, você não podia vir com ideias filosóficas de questionamentos racionais, porque eles iam para cima e não deixavam. Algumas pessoas se sobressaíram, mas enfrentaram a ira da igreja, mas tiveram respaldo, senão não conseguiriam. A Santa Teresa d'Ávila, ela não avançou muito, mas o pouco que ela fez foi a própria demonstração da sua humildade e do seu processo de ajudar o próximo por meio da caridade, né? Então é dessa forma que ela... É aquilo que eu falei, a espiritualização dela veio pelo desprendimento, né? Por isso que ela se conectava com o alto. Ela tinha... talvez seria considerado hoje um fenômeno de epilepsia, mas na verdade eram experiências mediúnicas, né? Místicas. Em seu opúsculo, você menciona que as pessoas místicas tendem a não valorizar o material. Por que isso acontece? Porque o místico, cada vez mais que ele vive a experiência da internalização, da busca do eu, ele vai entendendo que tudo que está ao seu redor é transitório. Não é só você olhar e falar, eu sei que isso aqui vai passar, eu sei que amanhã não vai existir mais. Isso é uma visão intelectual, você está falando de forma intelectual. Seu racional está falando, eu sei que isso não é importante, que eu vou morrer, isso aqui vai acabar. Beleza, mas é uma visão racional.
O místico, ele começa a viver de tal forma as suas experiências interiores que ele vai encontrando uma felicidade que ele não encontra aqui. Aí ele fala, opa, que satisfação é essa que eu tenho dentro de mim que eu não encontro em absolutamente nada ao meu redor? Nada do ponto de vista material, né? Nada do ponto de vista material. E aí ele vai começando a ser mais seletivo. Aí ele começa a viver a vida do desprendimento, sabe? Se tem, tem. Se não tem, beleza. Isso aqui é só um instrumento. É só um instrumento para eu me comunicar, esse celular. É só isso. Agora, para algumas pessoas, isso aqui é a vida. Não vive sem, né? A pessoa que ela encontra o grau de equilíbrio, no caso, vai de uma pessoa de experiência mística, ele vai ter isso aqui apenas para fazer a sua função. Se comunicar com os outros, pegar alguma informação, mas ele não vai concentrar sua vida aqui dentro. Ele não vai achar que ele é feliz só porque ele tem um celular do ano, entendeu? Se ele tem um celular que funciona, se ele tem um carro que leva ele para onde ele precisa, se ele tem um transporte que leva ele para ele onde ele precisa, é isso aí, a vida dele é essa. E com isso, ele se torna cada vez menos escravo de algumas coisas que costumam escravizar a humanidade, principalmente nos dias de hoje. A gente poderia falar que ele transcende. Ele transcende. É a transcendência. Transcendência. É a transcendência. Ainda falando disso, né, do processo de interiorização, né, de cada um ter um tipo de experiência mística, né? O cantor e compositor Lenine foi perguntado em uma entrevista sobre a qual perguntado para ele o papel da religião na sua vida, né? Aí ele respondeu, achei muito interessante, ele responde assim, aí ele fala assim, a música é minha religião, eu transformei tocar, subir no palco, fazer show como minha missa, meu ritual, minha conexão com o divino. Dá pra associar isso aí realmente com uma experiência mística? Ele tá descrevendo isso aí? Pode ser sim. Qual o significado da palavra, do termo religião? Religião é a religação, né? Existem diversas traduções para isso, mas eu gosto muito da questão do religar. Religar ao ser humano àquilo que ele em algum momento se desligou, é o sagrado, né? O sagrado se manifesta na vida das pessoas de diversas formas. Você pode viver uma vida dentro do centro espírita e não sentir espiritualidade. E aí, de repente, você vai para uma outra situação, encontra uma escola filosófica, onde você se encaixa, onde você vai vendo que ali é o seu métier, ali é o seu local, o seu lugar comum, é a sua área onde você pode atuar e desenvolver. E a música é uma forma, é uma expressão de conexão com o sagrado. Então, talvez, eu imagino que essa conexão que ele estabeleceu com o sagrado através da música, ela seja real. Porque muitos conseguem isso. Muitos conseguem isso. A música, ela é capaz de elevar o grau, o nível de consciência de uma pessoa e tirar ela do estado de consciência, né? Como existem as músicas que fazem com que a gente fique cada vez mais presos às questões materiais. O Platão dizia o seguinte, você conhece o tipo de governo de uma localidade pela música que os seus governos oferecem à população. Então você imagina como é que a nossa situação está. Eu digo isso porque eu sou professor, eu vejo os gostos dos meus alunos com letras de música que eu falo, você jura que você gosta dessa letra? Você jura, principalmente as meninas, tá? Você jura que você gostaria de ser tratada como essa letra está cantando aí? Ah, é só uma música. Não, não é só uma música. Amanhã, a hora que você começar a apanhar do seu namorado ou do seu marido, você vai reclamar? A música está falando exatamente isso. Então, ao mesmo tempo que a música pode te elevar, você pega aquela música que foi feita pelo Renato Teixeira, que eu acho maravilhosa, na voz da Bethânia. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor. Então, essa música ela é mediúnica. Vê o Renato Teixeira falando sobre essa música. Ela vem vindo. É um negócio de arrepiar, assim, sabe? Eu acho que ele fez muito rápido. Exatamente. O cantor Ivan Lins, uma vez perguntaram pra ele, como você compõe as suas músicas? Ele falou assim, cara, é um negócio mediúnico. A coisa vai vindo assim, do nada, você não sabe por quê. Se você não escreve, você perde. É mediúnico.
Você entende? Eu peguei já o Samuel Rosa falando isso recentemente, um podcast. Já peguei o Kiko Zambianchi falando exatamente a mesma coisa. Ele fala assim, ó, a música, ele faz a analogia assim, que a música tá no ar. Alguém vai sintonizar com ela e vai pegar, ó, é dele. Se ele deixar passar, vai embora. É isso aí. Então você tem o som que eleva a sua alma, não importa o estilo, né? O que importa é o que aquela letra, o que aquilo tá fazendo com o seu emocional, com o seu estado de espírito, tá elevando. Se a música ela te eleva, ela é uma forma de religião. Por quê? Porque ela está te religando com o que há de mais sutil no mundo espiritual. Ela está te colocando para cima. Por que as músicas... Claro, depende da música clássica, né? Por que música clássica geralmente é muito associada a essa questão de ambiente de centro espírita, ambiente religioso? Porque a função dela é elevar o padrão das pessoas e não colocar você lá embaixo, né? Então, até pelo estilo de música das pessoas, a gente consegue ver o quanto ela consegue alcançar de nível espiritual. E são padrões de ondas também, São né? padrões de ondas, exatamente. Ela pode te levar para cima ou te colocar lá embaixo. Deixar você no estado de torpor, de anestesia e hipnose. Existem batidas musicais que elas são hipnóticas. Você só percebe porque você não gosta, você fala, gente, você não tá percebendo. E que a molecada, eles ficam tudo assim, ó. É hipnótico o processo, entendeu? Vai te levando, né? A música é uma forma de engrandecimento e de elevação da alma, sim, claro que é. A forma que ela une, né, as multidões, né? Você vê todo mundo cantando uníssono, é a mesma coisa, é perfeito. Como é de praxe, todo final de capítulo nós pedimos uma indicação de livros, de filmes, de palestras, e a gente quer saber a sua opinião, Edelcio. Qual a sua indicação? O livro do monge Thich Nhat Hanh chamado Silêncio. Perfeito. É um livro sobre mindfulness. Interessante. Maravilhoso, maravilhoso. Ele faleceu recentemente, o Thich Nhat Hanh. É um dos autores que eu mais me identifiquei desse ponto de vista. Gosto muito dos livros do Santo Agostinho, tá? O Santo Agostinho foi um personagem extremamente importante. Gosto de Santa Teresa também, são coisas que vale a pena. O Castelo vale a pena, porque são experiências místicas extremamente importantes. Alguns outros eu li, gostei bastante, mas é interessante porque tem muito autor que vem falar sobre experiência mística, mas mistura com política. Então eu não recomendo, né? Por isso que eu prefiro não recomendar. Mas são bons também, mas eu prefiro não recomendar, porque senão dá a impressão de que a gente está fazendo propaganda. Mas O Silêncio de Thich Nhat Hanh é uma obra fantástica. O Santo Agostinho, né? Aquele negócio todas as noites, né? Antes de dormir, você analisar. Sim. Isso não é Santo Agostinho. Ele adotou Atribui. essa prática. Isso é de Aristóteles. Veja bem, o Santo Agostinho, qual que foi o papel do Santo Agostinho? O papel do Santo Agostinho foi dar racionalidade ao cristianismo. Por isso que a filosofia na Idade Média ela é chamada de filosofia medieval, filosofia cristã. Porque era o pensamento cristão utilizando da filosofia grega para dar respaldo racional. Na verdade, é um rearranjo ali para pegar uma coisa ou outra de Platão e Aristóteles para endossar as teorias da Igreja Católica. Mas tem muita coisa boa. E numa dessas ideias, dessas pesquisas aí do Santo Agostinho, ele tirou de Aristóteles essa questão do você fazer uma autoanálise antes de dormir para ver se você não magoou ninguém, se você não prejudicou ninguém. Isso vem de Aristóteles. Mas é uma prática conhecida no Espiritismo por Santo Agostinho. Legal, conversar com um professor de história é bom por isso, né? Ótimo. Edelcio, nós gostaríamos de te agradecer imensamente. Foi enobrecedora essa conversa, foi leve. Então, só temos que te agradecer imensamente. Eu fico feliz a gente gosta muito de falar, né? Ainda mais de assuntos que são pertinentes aí ao nosso estudo, ao nosso trabalho. Eu agradeço bastante a presença e o convite de vocês. E gostaríamos de te receber aqui mais vezes. Bora? Vamos lá falar de outras coisas. Legal, show. Obrigadão. Valeu. Valeu.
perceberam que falamos sobre música neste episódio? No próximo, vamos ter um convidado especial aqui da casa, Nando de Paula. Não percam! Nos sigam nas redes sociais. Instagram, podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Facebook da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. YouTube, podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Estamos também no Deezer e Spotify como podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Aproveitamos também para convidá-los a conhecer a nossa querida casa que fica na Rua Barão do Rio Branco, 430, Vila Eudízia, Santo André, São Paulo. Temos atendimento com preleção do Evangelho e assistência espiritual às segundas, quartas e sábados. Confiram o horário no Instagram. E fica o convite também para o curso básico de Espiritismo que antecede a Escola de Aprendizes do Evangelho aqui na casa, que será às quintas-feiras, às 20h15, a partir do dia 28 de setembro. Com a apresentação de Mariana Moura, pesquisa e roteiro de Arquimedes Santos, Camila Pauletti, Osnir Mantovani e edição de Arquimedes Santos. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus!